Primeiro vamos entender como um gráfico de candles é formado. Um gráfico de candles é formado em dois eixos. O eixo Y, que é a variação de preço, e o eixo X, que é a variação de tempo. Vamos pegar como exemplo o gráfico de 5 minutos do índice futuro. Ao abrir o mercado, começa-se a contagem dos candles. Em cada intervalo de 5 minutos temos a formação de um candle. Ao longo de um dia inteiro de pregão, temos 108 candles de 5 minutos formados no gráfico. E como cada candle é formado? Ao se encerrar um intervalo de 5 minutos, o candle atual se fecha e abre-se um novo. Onde ele abre é a abertura, e dentro do intervalo de 5 minutos ele faz uma máxima, uma mínima e fecha ao se encerrar mais 5 minutos. Se o fechamento é menor que a abertura, temos um candle de baixa. A mesma lógica vale para o candle de alta quando temos um fechamento maior que a abertura. Por isso que um gráfico de candles é todo irregular. Temos candles de vários tamanhos, com corpos e pavios diferentes. E o gráfico de Renko? Vamos entender. O gráfico de Renko é atemporal, ou seja, ele é formado apenas pelo eixo Y, apenas pela variação de preço. O tempo não é levado em conta nesse gráfico. Em um gráfico Renko, os tijolos ou boxes, como são chamados, são formados quando há a variação de preço do ativo. E como o gráfico de Renko é formado? O box de um gráfico de Renko é formado pela variação de ticks do ativo. Quando o preço varia de um ponto A para um ponto B, temos um box formado. Como dissemos, ele é atemporal, não depende do tempo. Por isso, um box pode ser formado em milissegundos ou levar horas dependendo da volatilidade do ativo. O valor de Renko que escolhemos no gráfico depende da volatilidade ou amplitude de variação que desejamos visualizar e pode ser definido pela seguinte fórmula. Número Renko é igual ao número de ticks menos um tick. Vamos a exemplos para entender melhor. O gráfico do índice futuro em 10R ou 10 Renko. Um tick do índice é igual a 5 pontos. Se escolhermos um gráfico de 10 Renko, teremos a seguinte variação. 10 vezes 5, menos 5, que é igual a 45 pontos. Então, cada tijolo ou box terá a variação de 45 pontos no índice futuro em 10 Renko. E para ações? Também podemos usar o Renko? Sim. Um tick de uma ação equivale a 1 centavo. Se escolhermos um gráfico de 20R na ação do Banco do Brasil, por exemplo, teremos a seguinte conta. 20 vezes 1 menos 1, que é igual a 19 centavos. Com isso, em um gráfico de 20R de Banco do Brasil, temos a variação de 19 centavos por box ou tijolo. E quando se forma um novo box em um deslocamento de preço? Quando o preço completa a variação de Renko escolhida, por exemplo, de 19 centavos, e avança mais um tick, temos o fechamento do box. E assim por diante durante o deslocamento do preço. Quando o preço não consegue vencer mais a variação do Renko no sentido predominante e reverte vencendo a variação de 2 boxes mais um tick, no sentido contrário, ele forma um candle de reversão. Não necessariamente é uma reversão da tendência, mas significa que o preço parou e reverteu naquela determinada volatilidade escolhida. Nos gráficos de Renko, é possível selecionar a opção de visualizar os pavios nos boxes. Esse recurso é interessante para visualizarmos até onde o preço foi para definirmos regiões de suporte e resistência com maior precisão. Isso é um gráfico Renko.